Hoje estamos aqui com meu amigo Renato Milani. Estamos juntos aí numa grande jornada em 2026. E a ideia é bater um papo sobre uma série de temas que estão aí nas nossas pautas. Ter a sua visão, Renato. Também queria colocar um pouco das minhas ideias. Então vamos lá. Bora. Vamos pra cima. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o Renato, né? Eu vi que você fez um curso de formação no Renova BR. Exato. O que é isso, Renato? Renova BR. Explica um pouquinho para nós. Cara, o Renova BR é um grupo de lideranças políticas, né? É um núcleo de formação de novas lideranças políticas que visa dar um treinamento para que pessoas que queiram ingressar do mercado para a política tenham essa base, né? Possam sair do zero, da vontade e partir para a ação. Então é um grupo muito interessante porque você fala com pessoas do Brasil inteiro, das mais diferentes ideologias, com as mais diferentes motivações, e eu achei, pelo menos do meu ponto de vista, fundamental para quebrar paradigmas e preconceitos, né? Porque quando a gente pensa só por nós, né? Quando a gente tem só as nossas convicções e fica na nossa bolha, né? Pregando para convertido, reproduzindo aqueles discursos que a gente já conhece, a gente acaba se distanciando um pouco do mundo real, né? A gente acaba ficando muito, muito dentro daquela bolha, daquele mundo que é o que a gente acha que seria o ideal. E aí quando você fala com pessoas que pensam diferente de você e que vêm de lugares diferentes, naturalmente você expande seu universo, né? Você deixa alguns preconceitos de lado, você passa a ter uma visão mais concreta, eu diria assim, da realidade do Brasil. Então, eu tinha uma expectativa de que o Renova ia ser algo meio... não é nem formal, mas algo muito formatado, algo muito politicamente correto, uma agenda progressista, aquela coisa que eu ia ter que me moldar. O Renova é de esquerda ou de direita? Cara, o Renova é neutro. E eu, assim, quando falaram isso, eu falei, duvido que os caras sejam neutros. Porque quem financia são, né, empresários que a gente sabe que a maior parte das vezes estão aliados a políticas ou a uma cosmovisão mais progressista. Mas, cara, o que eu me encontrei no Renova, salvo uma aula ou outra com um professor ou outro que tinha um posicionamento um pouco mais à esquerda, foi uma neutralidade muito grande. Até fiquei surpreso que no último treinamento que nós tivemos aqui em São Paulo, que foi a formatura, cara, tinha muito mais gente que aparentava ser de direita do que de esquerda. E foi muito legal também porque eu percebi que logo nas primeiras aulas as pessoas tinham quem era mais à direita, tinha uma dificuldade em se mostrar, em se portar como alguém que era discordante daquela visão mainstream. E na última, não. Na última, quando perguntaram assim, quem é que se identifica como direita? Cara, a maioria levantou o braço. Falei, pô, que legal. Então a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas que possibilitou que as pessoas que se posicionam mais à direita ou que se sentem mais à direita se sentissem mais confortável. Sim. Né? Então, eu diria que o Renova é suprapartidário de fato. Não tem uma ideologia, é um grupo realmente interessado em formar novas lideranças, sejam lá de direita, de centro, de esquerda. Então, eu me senti bem lá, assim, eu gostei. Muito bom. Porque o Brasil precisa de renovação, né? Em todos os cargos, todas as esferas, né? E eu não tô sendo pago pra falar não, tá? Mas o Renova, de fato, assim, eu recomendo a todo mundo que tenha interesse concreto em se não de fato se candidatar, mas conhecer melhor como que é a política, entender os bastidores, trabalhar de repente com campanhas políticas também, não necessariamente fazer a sua própria candidatura, mas trabalhar com campanhas de outras pessoas, ser um coordenador de campanha, ser um chefe de gabinete, alguma coisa do tipo, eu recomendo muito, cara. Muito bom. Me mudou muito, assim, minha forma de enxergar o Brasil, sabe? E me ajudou a formatar o que eu identifico como uma alternativa estratégica realmente concreta para o Brasil. Muito bom. Acho que não deve ser da sua época, né? Quando eu estava no colégio, tinha aula de educação moral e cívica. Não era minha. Organização social e política do Brasil, né? Eu achava, aí quando eu entrei na universidade, tinha lá estudo de problemas brasileiros, né? Eu achava tudo isso meio chato na época, né? Mas agora, né, desde que eu entrei para a política em 2016, eu passei a me interessar também por esses sistemas, né? E tentar estudar as coisas, né, sem um viés político, né, tentar entender o problema e enxergar quais são as soluções, né, então, e aí eu comecei, né, em 2021, eu fiz o curso de formação de lideranças políticas, que era da
promovido, né, pelo Instituto Brasil Novo, né? Foi um curso dado na pandemia, mas muito interessante, porque ele também dava ferramentas para quem quisesse ingressar na vida pública, se tornar um gestor público, seja no legislativo ou no executivo, né? Depois teve também uma série de módulos ligados à democracia, sistemas políticos, e no fim do curso, temas mais voltados aos planos para o Brasil, né? Ligados a várias áreas, né? Saúde, segurança, meio ambiente, né? Então, foi muito legal, né? Que legal. Foi um curso também de quase um ano, teve um trabalho que teve que ser feito no fim. Mas aí eu não parei, né? Eu falei, né? Aí eu fiz um outro curso online. E o Renova participava como parceiro, era a Comunitas e o Renova, né? Esse foi um curso mais de políticas públicas e desafios nacionais, foi em 2023, e ele aí era voltado para políticas públicas. Então, não sei se o Renova também, o curso que você fez, foi voltado só para políticas públicas ou ele tinha outras coisas no conteúdo, né? Qual que era o foco? Cara, o que eu mais gostei do Renova foi justamente essa diversidade de temas, né? Então, lá tem alguns eixos, né? Tem eixos de desafios, por exemplo. O que o Brasil tem de desafios, né, para um candidato, para quem quer mudar a realidade do Brasil? O que há de problema para a gente identificar e mudar? Tem o eixo políticas públicas, que aí, de fato, a gente discutia políticas públicas, analisava alguns estudos de caso para identificar onde se aplicava ou não no Brasil. Marketing político também, tinha um eixo forte de marketing político, que eu gostei muito, assim, a gente falou com pessoas fantásticas, assim, do marketing político, o William Heck é um desses caras, o Marcelo Natali também, fantástico, pessoal, assim, cara, muita gente muito capacitada em todas essas áreas. Muito bom. Então a visão era mais macro, assim, sabe? Então, se você de repente quer se especializar em marketing político, tinha um eixo para você se especializar nisso. Se você quer ter uma visão geral, você podia fazer todos os eixos lá que tinha. Mas parece muito que esse curso que você falou. Não, eu e o Renova tava junto, né? Era um curso online, mas tinha muita coisa sobre políticas públicas em diversos setores, tudo enxergando os problemas do Brasil, né? E agora, desde o ano passado, eu estou fazendo uma série de módulos, de cursos do Instituto Libertas. Aliás, recomendo Instituto Libertas, vou colocar aqui o link, né, para os materiais e os cursos do Instituto Libertas, né? E o Instituto Libertas, né, nós estamos aí juntos nessa jornada, né, montou um plano, né, chamado O Brasil Primeiro, plano muito completo. Foram mais de 130 especialistas que trabalharam na execução desse plano. Mais uma vez, não tem gente de esquerda, gente de direita, tem gente que conhece os problemas do Brasil, que é capaz de fazer um diagnóstico e, pela sua forte atuação no setor em que se encontram, propor soluções. Então, esse plano Brasil Primeiro são quase 300 páginas, né? Então, eu acho que você também deve já estar olhando, né? Cada um foca nas suas áreas de interesse, né? Mas é um plano para o Brasil, né? E eu estou aí... Tem o material para você ler e estudar e tem uma série de cursos, módulos, né? E eu estou fazendo, né? E aí, e me capacitando, né? Módulos ligados à educação, à infraestrutura, à geração de renda, empreendedorismo, segurança, quer dizer, todos os temas que o Brasil precisa, planos concretos e realistas, né? Então... Muito interessante. Muito legal, mas o Libertas... Eu até achei parecido com o Renova, assim, no começo do conteúdo, porque é muito completo mesmo, né? E quem dá esses cursos do Libertas são pessoas super gabaritadas. Uma boa parte deles já foram mandatários, né? Do Legislativo. Outra parte são especialistas, de fato, né? Que endereçam esses assuntos. Então, eu também recomendo muito. Eu acho que é uma alternativa muito boa, Renova, por exemplo. Porque os dois te dão uma visão muito boa sobre as principais áreas aí da política, né? Seja da parte mais prática de políticas públicas, seja da área mais backstage, assim, de marketing, né? De estratégia política. Então, realmente recomendo Libertas também, acho fantástico. A iniciativa não podia ser diferente, né? O Novo, para mim, é o único partido aqui no Brasil que, de fato, propõe algo construtivo. Algo que não é voltado para um projeto de poder da sigla.
né? Não, obviamente, falar mal dos outros partidos, porque cada partido tem sua particularidade, mas eu identifico que o Novo é o único partido que tem, de fato, um core, tem um núcleo, tem uma intenção clara, tem propósitos, valores, tem assim, uma visão muito clara do que é o Brasil que o Novo quer construir. Então, o Libertas, ele vai nessa linha, né? Ele vai te preparar para identificar esses problemas e, de fato, propor soluções para chegar a esse Brasil novo. E trazer conhecimento para as pessoas, né? Eu acho que, lógico que o Novo é um partido de direita, né? Mas muitas das soluções que estão ali para os problemas são independentes se é direita ou esquerda, né? Eu comentei um pouquinho, né, lá das aulas de educação moral e cívica, né, e organização social e política do Brasil, né. Eu acho que hoje a juventude brasileira, né, precisa voltar a ter esses temas nas escolas, nas universidades, e são temas que vão mostrar os problemas do Brasil e ideias para resolver os problemas do Brasil, independente de polarização de esquerda ou direita, né. Eu acho que trazer para as pessoas uma visão independente para que elas possam, sim, escolher o que elas acham de acordo com o que elas acreditam, né? Mas eu acho que a base de conhecimento é muito importante. Com certeza. Como todos esses cursos que a gente comentou aí do Renova, do Libertas, eles proporcionam. Eu concordo totalmente. Eu acho que essa é uma das... uma das vias de mudança do Brasil é justamente essa. Acho que educação e cultura são os pontos mais importantes e mais estruturais de uma nação, são os pilares de uma nação, né? Não tem muito como a gente avançar como nação, se desenvolver de fato, de maneira plena, se a gente não resolve essa questão. Então, de fato, eu concordo completamente. Vamos mudar de assunto? Eu tenho visto aí algumas palestras suas, algumas postagens, né? Você fala bastante de federalismo. Bom, nós estamos aqui no estado de São Paulo, né? E eu acho que essa pauta é muito importante para quem está no estado de São Paulo. Eu falo quem está, porque pode parecer... Eu sou paulista, né? Mas eu não estou defendendo o interesse dos paulistas. Eu acho que nós temos que defender o interesse de quem mora no estado de São Paulo, de quem produz, de quem investe, de quem trabalha no estado de São Paulo, independente da pessoa ser paulista ou não, até porque o estado de São Paulo tem uma diversidade enorme de pessoas que vêm de todo o Brasil, né? Concordo. E me chama a atenção essa questão do federalismo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é e quais são as suas ideias, né? Porque acho que São Paulo está muito para trás, né? Eu vejo duas questões aqui em São Paulo, né? Primeiro é a questão dos impostos. Dizem que para cada R$100 que o Estado de São Paulo manda para Brasília, aí depende da fonte. Uns falam que volta R$7, outros falam que voltam R$10, R$15, mas o valor é muito baixo. Quer dizer, vai 100, volta 7, 10, né? Essa é uma coisa que, em princípio, e quando volta menos, está voltando menos educação, menos segurança, menos saúde. É evidente, né? O dinheiro não se multiplica e aí, no caso, está se dividindo. Com certeza. E uma outra coisa que me chama a atenção também é a representatividade de São Paulo no Congresso. São Paulo tem um número limitado ao máximo da Constituição, que são 70 deputados federais. E pelo tamanho da população de São Paulo, nós deveríamos ter muito mais deputados federais, pelas contas aí, passando de 100, 120. Então, São Paulo está subrepresentado. Tem alguns bairros aqui de São Paulo que tem muita gente, né? Tem o tamanho de Metrópolis, né? É uma metrópole, né? E tem muita gente aqui em alguns bairros, seja na periferia ou na região central de São Paulo, que tem uma representatividade muito menor que o eleitor de Rondônia. Não tenho nada contra Rondônia, mas eu acho que todo mundo deveria ter a mesma voz lá no Congresso, o mesmo poder de influência quando vai se discutir leis e principalmente quando vai se discutir orçamento. Porque a hora que vai discutir orçamento, você está definindo também as prioridades para os estados, de acordo com as políticas públicas, e você está definindo também emendas parlamentares, que hoje é um tema bastante polêmico, mas que ao final do dia são mal distribuídas entre os estados e a população. Mas me fala um pouco, Renato, o que é o federalismo que você defende? Quais são as mudanças que você está propondo? Queria entender um pouquinho.
Legal. Marcelo, eu acredito que o federalismo seja o tema mais importante para o Brasil se desenvolver, para destravar o nosso desenvolvimento, o nosso potencial. Eu não acredito, e aí, você que está ouvindo, anote o que eu estou falando, o Brasil não vai se desenvolver nunca para um nível de país desenvolvido sem antes se federalizar. E o que é isso? Federalizar é basicamente você dividir, você descentralizar o poder, tirar a concentração que existe hoje em Brasília e trazer para os estados. E quando eu falo os estados, isso é para todos os estados, tá? É um modelo parecido com o americano. De fato, lá é uma federação. Lá você tem estados que têm a sua própria Constituição. Todos eles, obviamente, respondem à Constituição Federal, mas cada estado consegue definir o seu rumo, definir sua vocação, definir o seu orçamento interno, definir as suas políticas públicas, definir itens como armamentismo. Tem estados que são pró-armas, tem estados que são contra armas, tem estados que são pró-pena de morte, tem estados que são contra a pena de morte, tem estados que têm prisão perpétua, tem outros estados que não. Isso também vale para impostos. Tem estados que isentam alguns tipos de setores, tem estados que não. Isso cria um cenário extremamente favorável. A gente que conhece o mercado sabe que o mercado tem muito mais a oferecer do que o Estado, na minha opinião, pelo menos. Obviamente, cada um em sua área de atuação, mas o mercado tem uma coisa muito interessante, que é uma lógica da concorrência. Quando você tem um poder federal, como é no Brasil, um poder centralizado em Brasília, você não existe concorrência entre os estados. E a concorrência, ela é fantástica, porque vai ter estado que vai, de repente, se vocacionar para o turismo, como o Nordeste brasileiro. E aí vai um ponto que eu acho importante. A gente fala de federalismo, todo mundo pensa, só lá os paulistas lá querendo separatismo, olha lá o pessoal do Sul querendo separatismo. Na verdade, quando a gente fala em federalismo, a gente fala, de fato, em fortalecer os estados que são mais pobres. Porque o que acontece hoje? Hoje os estados superavitários, que são os estados como São Paulo, como Minas Gerais, alguns outros estados também são superavitários, eles geram mais riqueza do que distribuem ou do que de fato utilizam. Então esses estados, a conta fecha no verde, né? A gente gera mais riqueza do que consome. Esses estados hoje eles mandam esses recursos para Brasília. Brasília devolve uma parte muito pequena a esses estados, ou seja, é um desincentivo ao desenvolvimento econômico, porque quanto mais rico, mais desenvolvido você é, menos você recebe proporcionalmente. Então você está desincentivando aquele estado a se tornar cada vez mais rico. E aí você pega esse dinheiro, esses recursos, e você entrega esses recursos para os estados que são deficitários, ou seja, estados que mais consomem do que produzem. E qual que é o problema disso? O problema não é bancar um estado que não está conseguindo gerar riqueza só. É um problema, obviamente, mas o problema principal ali é que você coloca num cabresto esse estado. Você transforma esse estado e o governador desse estado e os legisladores desse estado em pessoas viciadas em receber sem fazer. E tem dois problemas, né? O dinheiro vai, mas não tem uma política pública. O orçamento, para que se destina e quais são as metas e os resultados que se esperam. Então vai um caminhão de dinheiro enorme. E aí vem o segundo problema, né? Esse dinheiro muitas vezes se desvia em corrupção. Então não é um dinheiro que vai para a população, é um dinheiro que vai para poucos nesses estados. E o Estado, apesar de receber muito dinheiro, ainda não sai da situação de miséria e pobreza em que se encontra. Né? Exatamente. E esse ponto que você falou é fantástico. E ele conversa muito com um ponto que a gente fala que é a distância do poder. Quando você tem um Estado brasileiro que é federal, que é centralizador, como é o de hoje, que Brasília manda e desmanda no Brasil inteiro, você tem uma distância do poder muito grande, ou seja, a vida das pessoas é na cidade. Nós vivemos na cidade, concorda comigo? Você não anda no Brasil. Embora estejamos dentro do território brasileiro, nós andamos em São Paulo, nós andamos em Quixeramobim, nós andamos em Xique-Xique, nós vivemos nesses municípios. Quando a gente tem as políticas públicas mais relevantes sendo tomadas em Brasília, a distância desse cidadão, que é quem de fato leva o Brasil nas costas, para o poder é muito grande, então ele não se sente representado, ele não se sente parte daquilo. Então isso vai também em linha com essa descrença que o brasileiro tem da política hoje em dia, a rejeição que existe da política. E eu acho que aqui na cidade de São Paulo nós estamos vivendo exemplos assim claros no nosso dia a dia, né? Eu acho que para pegar um exemplo, caso da Enel.
É, o contrato da Enel, né? Então, São Paulo é uma cidade que é do tamanho de muitos países da Europa. Aí nós temos um fornecedor de energia que não cumpre com o seu contrato, com questões de confiabilidade no fornecimento. E as decisões sobre esse contrato estão lá em Brasília. Então, quem está sentado lá na cadeira em Brasília não está com seus alimentos estragando, não está 3 noites no escuro, não está subindo escada 10 andares sem elevador, porque não tem energia, né? Então, acho que um pouco disso que você está falando, por que um contrato de energia não pode ser decidido aqui, no estado ou na cidade de São Paulo? Eu entendo que tem a questão do operador nacional, tem que ver oferta e demanda, a energia de Itaipu é consumida no Nordeste, tem que ter, vamos dizer, uma mínima organização federal. Mas tem algumas coisas, como o contrato do fornecedor de energia de São Paulo, ele devia ser uma decisão de quem está aqui em São Paulo, não de Brasília. Concordo totalmente. E isso, uma vez que você federaliza de fato o país, você dá esse nível de autonomia e muito mais para o governador. Então o governador, ele passa a ter o que um conceito chama skin in the game, que é a pele em jogo. Uhum. Ele vai ter que lidar com as questões estratégicas daquele estado para fazer com que aquele estado, de fato, consiga se bancar. Então, quando você descentraliza, na verdade, o que você está fazendo é você está dando autonomia e você está dando uma chance real dos estados que hoje não produzem tanta riqueza, ou seja, produzem menos do que consomem, que eles consigam se emancipar. Porque é muito triste a gente ver os estados do Nordeste, por exemplo, que tem um potencial turístico absurdo. Um potencial eólico absurdo, um potencial de N coisas, potencial logístico. O Nordeste está muito próximo da Europa, está muito mais próximo da região do Caribe, está muito mais próximo dos Estados Unidos, por exemplo, do que aqui no Sudeste. E o que nós vemos é estados que são extremamente ricos em recursos naturais, em praias, em belezas naturais que podem ser exploradas positivamente pelo turismo, hoje ficam à mercê do dinheiro que vem de Brasília, que de fato sai dos estados que são superavitários. Então, eu vejo o Nordeste, por exemplo, como um Cancún, pô. Por que a gente não tem uma rede hoteleira de primeiro mundo, como nós temos em Cancún? Exatamente. Por que nós não temos uma infraestrutura urbana, uma infraestrutura de turismo, de fato, uma exploração turística profissional, como nós temos nas nações... Por exemplo, você tem Dubai. Cara, Dubai era um deserto, cara. Os caras conseguiram transformar aquilo... fazer lá, né? Pois é, E acho que tem menos água que o Nordeste. Pois é. Os caras conseguiram... Potável com certeza menos. No meio de um deserto, o mercado conseguiu transformar aquilo em um lugar próspero. O Nordeste não precisa de tanto... A gente está falando de uma região desértica. Não. Embora seja uma região árida. Um pouco de organização, de políticas públicas e investimentos direcionados, né? Certamente... É isso. E o governador se responsabilizar. Porque o governador hoje ele fala, bom, se eu acordar meio-dia e não fizer nada, o dinheiro que vem lá de São Paulo, de Rio Grande do Sul, vai chegar do mesmo jeito. Então, qual que é o incentivo que esse cara tem para produzir? Para tirar, desculpa a palavra, tirar a bunda da cadeira e ir lá nos Estados Unidos e na Europa buscar investimento? Todo mundo acomodado. Mas isso que você tá me falando, assim... Você já viu aquelas propagandas do governo federal? Bom, Educação, de vacinação, de cultura, aquelas propagandas que aparecem. Parece que o Brasil é perfeito, né? Não, e assim, eu olho aquelas propagandas, né? As pessoas estão lá na propaganda, o que o governo diz que está fazendo, os ambientes. Aquilo não é São Paulo. Aqui, assim, tem uma grande população aqui em São Paulo, né? Então, só de você ver um pouco de como o governo federal se posiciona, já está claro assim que é muito distoante, né? O que está se pensando lá em Brasília, o que se está planejando e o que de fato as cidades e os estados precisam e o que poderia ser feito para que essas localidades se desenvolvam, né? É incrível, né? Cara, e assim, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem, primeiro, a dimensão territorial de um continente. O Brasil é gigantesco, é um dos 5 maiores do mundo. Tudo, né? Além de territorialmente a gente ser muito diverso, culturalmente nem se fala, cara. O Brasil é um país extremamente rico culturalmente. Por conta disso, cada região tem a sua cultura própria e tem os seus traços. Num país desse tamanho. Né? Exatamente. E aí você citou os Estados Unidos, que já trabalha num federalismo forte, né? Mas vamos para a China.
Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco como funciona a China, apesar, dizem que é comunista, a gente pode entrar nessa discussão, porque eu acho que foi comunista, acho que eles... Mas assim, a China também tem políticas claras de desenvolvimento, de industrialização, de infraestrutura, para cada estado, que lá eles chamam de cantões, né? Uhum. Então, mesmo assim, mesmo sendo um viés político totalmente diferente, eu acho que a questão da dimensão territorial pesa muito quando a gente fala de federalismo, né? Não dá... acho que as nações que... Lembra da República... da União das Repúblicas Soviéticas, né? Também não se sustentou. Né? Hoje foi fragmentada, ainda existe a Rússia, mas isso foi fragmentado em uma série de nações, como a gente vê, né? E cada um com a sua visão, dada a sua cultura, as características de sua população, né? É assim que você desenvolve uma localidade, né? Exatamente. É o princípio da subsidiariedade. Não sei se você conhece. Não, fale um pouco. Basicamente as pessoas, quanto menor a escala que você tem de tomar a decisão, mais acertada ela tende a ser. Ou seja, eu que conheço a minha rua, tendo a tomar uma decisão melhor sobre a manutenção da minha rua do que um cara que está lá em Brasília, que vai ver no Google Maps e olha lá. Exatamente. Então, quanto mais próximo você estiver da tomada de decisão, melhor vai ser essa decisão tomada. Porque você não vai tomar decisão baseada em dados, você vai tomar a decisão baseada em fatos, em dados concretos, em uma realidade concreta. Então isso é muito importante no sistema federalista porque você dá essa dimensão mais individualizada para os problemas. Então a tendência é que as decisões sejam melhor tomadas. Sim. E, cara, quando tanto tomada de decisão como execução das políticas, né? Vamos falar de um tema que afeta e preocupa todos os brasileiros, de norte a sul do país. Segurança. Esse é um tema que entrou bastante em discussão no ano passado e para mim ainda não está totalmente resolvido, né? Eu tive a oportunidade de ir muitas vezes para os Estados Unidos, tanto a trabalho como a passeio. Você, não sei se é da sua época, né, Renato? Mas você lembra dos filmes do Velho Oeste americano? Sempre tinha quem lá? Xerife. A figura do xerife. Quem é o xerife? O xerife é a autoridade máxima de segurança do município, que lá eles chamam de condados, tem outros nomes, mas é o xerife que tem poder para investigar, prender, andar armado, ter uma equipe armada. Lá nos Estados Unidos, isso é gestão do município. E aí aqui no Brasil ainda há discussões de levar mais poder e decisões em termos de segurança para Brasília. Como é que isso vai funcionar, né? Não vai. Você acha que uma cidade do tamanho de São Paulo, não estou falando nem agora no nível de estado, porque lá nos Estados Unidos é no nível de município. Uma cidade do tamanho de São Paulo não tinha que ter autonomia em relação à polícia. O problema federal é grave, mas o estadual também. Como é que um estado do tamanho de São Paulo vai conseguir dar conta das questões de segurança numa metrópole, do interior de São Paulo, do litoral? Quer dizer, na medida em que você enxerga tanto a dimensão territorial quanto a quantidade de pessoas que residem no lugar, você tem que começar a tomar decisões descentralizadas e dar poder para as localidades para que elas resolvam as coisas, né? Eu acho que essa questão de federalismo está muito ligada à segurança também, que é um tema que preocupa bastante, né? Com certeza. E cara, o que você falou é super concreto, assim. A gente percebe que, na verdade, quando você fala de Brasil e da dinâmica das metrópoles brasileiras, algo que é muito latente e que é muito importante que a gente saiba e entenda que a gestão, ela precisa ser feita, de fato, populacionalmente. Não apenas territorialmente. Quando a gente fala de segurança pública, como você falou, São Paulo. Cara, São Paulo tem 12 milhões de habitantes. Tem países que... São Paulo é equivalente à população... A cidade de São Paulo é equivalente a Portugal, pô. Acha Portugal, né? Cara, o estado de São Paulo, a população do nosso estado é equivalente da Argentina. A população da nossa cidade é equivalente do país Portugal. Uhum. Então, a gente está falando de uma cidade que tem uma dimensão populacional de um país. Então, aqui ainda mais do que no resto do país, você precisa ter uma política que ela é metrificada, ela é parametrizada por população. Você pega a Zona Leste de São Paulo, tem 4 milhões de habitantes. 4 milhões de habitantes é mais do que alguns estados do Brasil. Só numa zona da cidade de São Paulo. Então, como é que você gerencia isso?
com uma fórmula que serve para o Brasil inteiro vai servir para cá? Ou a gente precisa olhar e falar, bom, peraí, será que a gente não precisa ter unidades aí que respondam para cada X milhões de pessoas? Para cada X milhares, de repente, ao cada 300 mil pessoas ter aí um xerife, um delegado que vai cuidar, que vai ser o cara responsável por tudo que acontecer ali dentro. E é o cara que a população conhece, que você sabe que é o responsável pela segurança naquela região, naquele bairro. Está muito mais próximo da população. Com certeza. E a tendência é que as decisões sejam melhor acertadas. E conhece melhor, né? Porque tem locais que o problema são roubos. Tem locais que os problemas são crimes virtuais. Então, assim, não dá para você pensar numa política pública de segurança para o Brasil inteiro, né? Cada região, cada bairro de São Paulo, cada cidade do estado de São Paulo tem problemas específicos. Exatamente. E as propostas e soluções são específicas. Não dá para pensar geral, né? Esse é o problema de ter um Estado federal como o Brasil, que é centralizador demais. Nada se aplica a todos os estados de maneira adequada. Vai ter estado que uma determinada política vai ser melhor aplicada, vai surtir melhor efeito, e vai ter estado que não vai surtir. De repente vai ter estado que vai ser pior do que se não tivesse aquela política. Porque, de fato, a gente tem que analisar cada estado e cada município, se possível, dentro de um sistema federalista. O governador consegue olhar para os seus municípios como quase feudo, ele consegue identificar, bom, esses municípios têm algumas características que demandam coisas diferentes daqueles outros municípios que eu tenho no estado também. Então, quando a gente tem essa visão cada vez mais fragmentada, a nossa tendência é que a gente consiga atender melhor as demandas dessa população. Então, conversa totalmente com o que você está falando. Nós vamos falar já sobre o programa de transferência de rendas, mas para fechar esse bloco aqui, a gente não pode deixar de falar do Bolsa Família. Eu acho que é um outro exemplo claro de como as coisas não estão funcionando na federação que nós temos hoje. Nós temos quase 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família hoje. Isso se desdobra a quase 100 milhões quando você vai para as famílias afetadas. E nós temos quase 100 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Como é que pode? Eu tenho de um lado o governo federal cuidando de um programa de transferência de renda que é federal, e nós temos 100 mil pessoas na rua, morando na rua aqui em São Paulo, e muito provavelmente não recebem Bolsa Família. Bom, tem alguma coisa errada aí. A gente vai discutir o que tem de errado, mas é um exemplo claro, mais uma vez, da política pública federal que não funciona quando você vai ali onde está o problema, que é nas cidades. Exato. Concordo totalmente. Sobre Bolsa Família, Vamos mudar para esse tema, então? Vamos. Transferência de renda como um todo, né? Eu tenho uma série de ideias aqui sobre esse tema. Eu quero começar ouvindo você, então, Marcelo. A gente está começando falando do que eu penso, eu queria entender como que você pensa. O que eu penso? Vamos lá, quero ouvir um pouco mais do que você pensa. Vamos inverter um pouco a ordem. Ouvir o que eu penso sobre Bolsa Família. Transferência de renda como um todo. Assim, exatamente. Vamos falar aqui de programas de transferência de renda, né? Eu acho que nós chegamos aqui a uma situação insustentável no Brasil. Eu sou favorável a programas de transferência de renda, mas olhando o conceito, eu acho que eles têm que ter prazo de validade, eles têm que ter data para acabar. Eu acho que o programa de transferência de renda, ele deve ser uma porta de entrada para que a pessoa possa criar condições para progredir na vida. E não um programa de acomodação, como está acontecendo hoje. Né? Eu vou trazer alguns exemplos. Tem um amigo que mora na Alemanha. Sabe como funciona lá na Alemanha? Na Alemanha, você ficou desempregado. Aí não tem programa de transferência de renda. Tem um programa de desemprego que pode durar até 2 anos. Olha que beleza. É tipo um auxílio-desemprego? É tipo um auxílio-desemprego, mas não, por durar 2 anos, né? Eu acho que já vira um programa de transferência de renda. Com certeza. E tem também as famílias que recebem programa de transferência de renda. Mas o cidadão recebe um auxílio do governo, ele tem que ter metas para cumprir. Então, assim, não é para receber o auxílio e ficar tomando cervejinha, apostando em bets.
você vai ter que fazer cursos de capacitação profissional. E esses cursos, eles são no sistema parecido como o Sistema S aqui, ou seja, não é o governo, não vamos achar que o governo federal vai criar cursos de capacitação, né? Quem vai criar os cursos são os setores da economia, indústria, comércio, serviços, que precisam de mão de obra. Então, existem esses cursos disponíveis. E aí, o cidadão vai receber o auxílio do governo, mas ele vai ter que ter o compromisso de se matricular e se graduar em alguns desses cursos. Mesmo que seja um aperfeiçoamento da profissão dele, ou se ele quer migrar para uma ocupação nova. Tem cursos de tecnologia, cursos de gastronomia, a pessoa pode fazer o que ela quiser, mas ela não vai ficar acomodada em casa só recebendo o dinheiro do governo. Ela tem que se capacitar. E existem metas também de empregabilidade. Quantas entrevistas você fez? Quantos processos seletivos você participou? Isso tudo é tabulado. E isso tudo. E aí você cria essa conexão entre quem precisa dar um passo a mais para obter renda e o mercado produtivo que precisa de mão de obra. Perfeito. Eu penso muito nessa linha também. Eu, antes de entrar para o Renove, antes de fazer algumas viagens que eu fiz aqui no Brasil, eu era contra o Bolsa Família, não dogmaticamente falando, não por ser alguém mais identificado com o libertarianismo, com, né, sendo pró-livre mercado, mas porque eu achava que, de fato, esse tipo de programa cria incentivos negativos, que eles impactam negativamente para a economia do Brasil e para a cultura do Brasil também. Depois de entrar no Renove e de conhecer um pouco melhor o Brasil, eu mudei um pouquinho a minha visão sobre transferência de renda. Eu identifico no Brasil alguns problemas que, de fato, não tem como a gente solucionar. Tá? Se você for para o Brasil profundo, se for para o interior do Nordeste, para o interior da região Norte, tem várias localidades ali que as pessoas moram muito distantes de qualquer núcleo de empregos. Uhum, então, exatamente. Algumas pessoas nós precisaremos bancar até morrer. Até morrer. Sem contrapartida. Não tem o que fazer. É uma questão humanitária. Eu já entendi isso, já aceitei. Eu também. Concordo plenamente. Isso é irrisório. Olhando o orçamento trilionário do Brasil, é irrisório. A gente está falando de... O Bolsa Família, se não me engano, é algo na faixa de 280, 300 bilhões de reais por ano. Dentro de um horizonte de 4 trilhões que é arrecadado, não é tanta coisa. E quando a gente pega essa população que vai demandar esse auxílio até morrer, porque ela não tem como arrumar um emprego, ou ela está muito distante, ou ela não tem capacidade, de repente, motora, cognitiva, de conseguir se empregar. Eu acho que aí reflete o que você já falou em termos de federalismo, né? Se a pessoa mora num lugar em que aquele estado não tem condições de se desenvolver, ela não vai ter oportunidade de emprego. Exatamente. Tem as questões de educação, se a pessoa também, toda a trajetória de vida dela foi com deficiências de educação, ela tem dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, né? Então, de fato, você tem razão, né? Tem um conjunto de pessoas que vão depender disso para sempre. E tudo bem, eu acho que é uma questão de gente não abandonar. Os grandes centros urbanos também, eu vivenciei muitos exemplos, né? Hoje tem muitas pessoas que cuidam de doentes e idosos em casa. Porque o governo também, apesar de eu achar que a prioridade do governo devia ser saúde, segurança e educação, outras coisas acho que podem ser privatizadas, mas nem na parte de saúde e assistência social o governo faz sua parte. Então, o que acaba acontecendo? Algumas pessoas, elas deixam de trabalhar para cuidar de idosos e doentes que estão em casa. Então, eu acho que o Bolsa Família, nesse tipo de situação familiar, ainda que esteja nos grandes centros urbanos, não deixa de ser um apoio do governo para aquilo que ele não está fazendo, né? Então, também são famílias que vão... ter aí uma trajetória que vai depender do governo, né? Exatamente. Agora, é inadmissível você pegar pessoas com seus 20, 30 anos de idade, com boas condições de saúde, ou pegar pessoas que já conquistaram uma casa própria, e essas pessoas não trabalham. Eu acho que esse é o outro lado aí do Bolsa Família que nós temos que questionar com essas outras políticas, né? Então, eu concordo plenamente com você. Acho que você tem que segmentar quais são os públicos que estão recebendo. E não é só Bolsa Família, né? A gente está falando Bolsa Família, vamos falar programas de transferência de renda, que são vários, né? Uhum. São vários. Benefícios, subsídios, enfim. Tem que segmentar por grupos, né? Não é só por
tamanho de família ou por renda, né? Tem que entender Realidade, né? qual é a realidade dessas pessoas, e os programas têm que ser segmentados, e alguns têm que ter prazo de validade em função da realidade das pessoas, né? Exatamente. Cara, eu acho que esse é o caminho certo mesmo, porque, de fato, uma pessoa que ela tem condições de estar economicamente ativa e não está, ela é um problema. Para si e pra gente, pro Brasil. Por quê? Porque, cara, cada pessoa que pode estar economicamente ativa e não está, ela está pesando na pirâmide etária sobre quem trabalha. Então, de fato, se a gente já tem uma população economicamente ativa, ou potencialmente economicamente ativa, de 100 milhões de habitantes, 110 milhões, que é metade da nossa população, e parte dessa população está vivendo de Bolsa Família ou de qualquer tipo de transferência de renda, a gente está sobrecarregando muito essas 50 e poucas milhões de pessoas que de fato trabalham. Como é que a gente consegue prosperar como nação se 1/4 da população sustenta os outros 3/4? É difícil. Então, eu entendo que existem necessidades de fato, que são urgentes, de pessoas que de fato vão precisar desse auxílio para sempre, ou por uma situação, por um período muito longo, até se solucionar a questão familiar, de saúde e tudo mais. Mas, de fato, as pessoas que podem trabalhar, elas devem ter que trabalhar. Não obrigar essas pessoas, obviamente, mas assim, você tem idade para trabalhar, você tem condições para trabalhar, você não é elegível ao programa. Ponto final. Ou você, de repente, é elegível por um período de tempo até você conseguir se estabelecer. Agora, não ficou 6 meses Bolsa Família, não procurou um emprego, não se qualificou, não saiu daquela zona de conforto, cara, sinto muito. Não vai ser a população que vai te bancar, porque quem banca é a população, a gente tem que lembrar disso. Não é o Estado. Porque quem banca o Estado é a população. Então, quando o Estado banca alguma coisa, na verdade, quem está bancando não é a população que trabalha. Então, todo mundo está sendo onerado por um cenário como esse. O que você está falando chama um outro ponto. Você sabe que uma das minhas pautas, né? Eu venho da indústria, eu tenho 30 anos de trabalho na indústria, e uma das pautas que eu defendo é a indústria forte. E o que você está falando conecta um pouco com o outro lado. Hoje, tanto a indústria quanto o comércio e os setores de infraestrutura, construção civil, não conseguem captar mão de obra. Então, falta mão de obra, qualificada ou desqualificada. Faltam todos os tipos de mão de obra, né? E eu acho que tem algumas ideias que precisam ser discutidas para nós sairmos dessa armadilha. Porque hoje você tem as pessoas ganhando aí de R$1.000 a R$2.000 do governo, o salário mínimo próximo desse valor, e as indústrias não conseguem contratar. Mesmo oferecendo salários de R$3.000, R$4.000, não consegue contratar. Então, assim, tem algumas ideias que eu acho que tem que ser colocadas em pauta também. O governo tem feito um programa de desoneração da folha de pagamentos. Não sei se você acompanha esse programa, né? Foi um programa específico para alguns setores da economia, mas, mais uma vez, um programa sem olhar localidades, tipos de empresas e negócios, e principalmente aquele tipo de política pública em que você joga o dinheiro, mas você não mede resultados. Então, existe uma série de setores da economia hoje que tem a famosa desoneração da folha de pagamento, só que não está medindo se isso está gerando mais emprego, se essas empresas estão investindo, se as pessoas que trabalham nessas empresas estão com a sua renda crescendo, nada disso é medido, né? Então, tem uma proposta radical. Nós deveríamos fazer 2 desonerações de folha de pagamento. Uma primeira desoneração no nível de um salário mínimo, ou seja, todas as indústrias do Brasil estão desoneradas até um salário mínimo. Com isso, o empresário ganha fôlego para começar a contratar as pessoas que estão nos programas de transferência de renda. Para o governo não vai custar nada, porque se as pessoas que estão no programa de transferência de renda, no Bolsa Família, forem trabalhar, o que o governo hoje paga para essas pessoas como Bolsa Família, ele vai pagar uma parte para as empresas como desoneração da folha. E o outro ponto que eu acho que conecta com as metas que eu coloquei, que acho que tem que ter meta de prazo e também com essa dificuldade das indústrias, é uma desoneração da folha de pagamento para os primeiros 2 anos para todas as pessoas contratadas que estavam no Bolsa Família. Então, vamos dar um exemplo. Uma empresa contratou uma pessoa
que estava no Bolsa Família, um salário de R$ 5.000. Olha que beleza. Ficou bom para a pessoa, ficou bom para a empresa. E aí vai ter desoneração por 2 anos sobre esse salário de R$ 5.000 para todos os contratados provenientes do Bolsa Família. Então nós temos que criar essa dinâmica agora para sair dessa armadilha. Uma armadilha onde o governo gasta, onde as pessoas não trabalham e onde as empresas não conseguem contratar. Nós temos uma verdadeira armadilha. E essa armadilha só vai ser destravada com propostas inovadoras. E há possibilidade, sim, de tratar isso com propostas inovadoras e sem aumento de gastos públicos. Concordo totalmente. É uma ideia que, de fato, parece que consegue destravar essa armadilha que a gente se encontra. Eu vou te lançar uma pergunta que é bastante... como que se diz? Quando a pergunta é complicada, como que é? Vou te fazer uma pergunta capciosa. Capciosa. O que você acha sobre direitos políticos, ou seja, direito ao voto de pessoas que recebem auxílios do governo? Temos exemplos, se não me engano, da Dinamarca, né? As pessoas, mais uma vez, se trata como prazo. Ou seja, até um determinado prazo em que a pessoa está no programa social, ela pode votar. A partir de um determinado prazo, eu acho que um prazo razoável seriam 2 anos, a pessoa não pode votar. Porque aí você passa a desvincular também esse caráter de dependência e de formação de um verdadeiro curral político que está se criando aqui no Brasil com essas bolsas. E aí você desvincula, né? Você pode, se você não arrumou emprego, você não fez curso de capacitação, ok. Passados 2 anos, você segue aí no programa de transição de renda. Mas você não pode votar. Quer dizer, você desvincula o ambiente político do assistencialismo. Perfeito. Não sei, você concorda? Concordo totalmente. E já tem países adotando. Já tem países adotando isso. Não, é que é um tema que parece polêmico, porque as pessoas gostam de espetacularizar tudo, né? Fala, nossa, então você vai cercear um direito... Cara, desculpa. Todos temos direitos e deveres. No Brasil, a gente fala muito em direitos. Nenhum direito a menos. É igual o condomínio, né? Quem não paga condomínio não pode votar. Lógico, cara, é óbvio. É óbvio. Então, assim... E por que isso acontece? Quer dizer, o cara usufrui de tudo que tá lá, né? Só que ele não vai poder votar na... É lógico. E por que isso acontece? Porque quando você permite que uma pessoa que está dependendo de uma determinada política pública, ela possa votar, você está criando um incentivo negativo. Você está criando um incentivo para que políticos, identificando esse cenário, esse rebanho eleitoral, falem, opa, eu tenho aqui 60 milhões de pessoas que recebem um auxílio do governo. Pô, então se eu for na linha de aumentar esses benefícios, de trazer mais benefícios para essas pessoas, eu já tenho automaticamente um quórum de 60 milhões de pessoas. Cara, isso é deletério para uma nação. Isso é totalmente deletério porque você desincentiva a produtividade. Você está passando a mensagem para os políticos, cara, você não precisa desenvolver uma nação, você só precisa atender as pessoas que estão hoje dependendo de algum programa social. Exatamente. Acabou. Exatamente. Acabou. Você resolveu o problema desse político. Tem uma frase do Thomas Sowell que é fantástica, que ela descreve muito esse problema, que é basicamente, quando as pessoas esperam pelo impossível, somente um mentiroso pode atendê-las. Isso é fantástico. Então, se você espera alguma coisa que é fantasiosa, alguma coisa que é extravagante, só um mentiroso que vai conseguir propor isso pra você. Porque uma pessoa honesta não vai... Ela sabe que aquilo não é concreto, que aquilo não é factível. Então, uma pessoa honesta não vai te propor algo fantasioso. Uma pessoa mentirosa vai. E quem que ganha o jogo político, via de regra? É o mentiroso. Sim. É aquele que promete mundos e fundos que sabendo que não vai cumprir. Sim. E a população, de certo modo, sabe também que aquilo não vai ser cumprido, mas a gente gosta de se iludir. Então, a gente vota muitas vezes em um político porque ele faz uma promessa e fala, pô, será legal se acontecesse isso que ele tá propondo, né? Então a gente acaba fazendo esse exercício de realidade, de confrontar a promessa com o que é factível de fato na realidade, né? Então acho que esse ponto é fundamental para a gente conseguir desvincular de fato o voto daquele assistencialismo. Sem dúvida, sem dúvida. Você quer receber, tudo bem, não tem problema. Contanto que você entenda que você não vai ter o direito ao seu voto enquanto você estiver recebendo esse auxílio. Acho que a maioria dos brasileiros, essa é outra questão, né? É favorável ao voto não obrigatório também, né? Então, para o cidadão, eu acho que isso vai afetar pouco. Isso vai afetar bastante
para os políticos, né? O fato da pessoa receber o Bolsa Família e falar, não pode votar, eu acho que muitos não vão se sentir excluídos, muito pelo contrário. Agora, os políticos que se aproveitam disso, certamente vão ter problema. Com certeza. Você tem alguma dúvida, de que os últimos governos do PT não existiriam se essa prática já fosse adotada? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sem dúvida. E eu não tô falando que só vota no PT quem recebe algum tipo de auxílio. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, majoritariamente, quem vota no PT recebe auxílios. É favorável a essas políticas, ou porque recebe, ou porque conhece alguém que recebe, ou porque acha que, de fato, é uma política inteligente para uma nação. A gente está se desenvolvendo, a gente está fazendo o bolo crescer ainda. Então, se a gente só pensa em dividir algo que ainda não foi, de fato, desenvolvido, a gente vai ficar sempre consumindo algo que não vai dar autonomia para a gente nunca. A gente sempre vai acabar sendo um país de terceiro mundo, como eu não gosto desse termo, mas um país em desenvolvimento. A gente nunca vai atingir esse nível de desenvolvimento que a gente precisa atingir enquanto a gente não entender que a gente precisa desenvolver o país, desenvolver a indústria, como você falou, desenvolver tecnologia, aumentar nossa produtividade. Nossa produtividade ela é ridícula. Nossa, pois é. Porque falta qualificação, falta investimento. E tem um ponto que eu vou te falar. Infraestrutura urbana. Eu acho um ponto muito importante nessa discussão, porque quando a gente fala em inteligência, em capacidade cognitiva, a gente não tem como desassociar, né, como dissociar a infraestrutura urbana e especificamente aqui o saneamento básico da educação. Sim. E eu vou te explicar por quê. As crianças, né, nos primeiros 7 anos de vida, que é o primeiro setênio, elas são assim, extremamente afetadas por doenças, por diarreia, por subnutrição, por desnutrição. Exatamente. E isso impacta o desenvolvimento cerebral e, consequentemente, as sinapses cerebrais que serão estabelecidas, ou seja, a cognição daquela pessoa, daquele adulto que vai se formar ainda, de maneira que é irreversível. Então, uma criança que cresce numa região que não tem saneamento básico ou que tem um saneamento básico deficitário, ela muito provavelmente vai se deparar com doenças, com problemas na infância que vão atrapalhar o desenvolvimento cerebral delas, que vão impactar na indústria e no crescimento de uma nação. Quando você pega um país desenvolvido, um dos principais fatores de desenvolvimento daqueles países, você pode analisar um por um se você quiser, é de fato a nutrição. Ou seja, como que foi a infância da maior parte das crianças pobres daquele país? Elas tiveram a quantidade de proteína necessária nos períodos mais críticos do crescimento? Elas tiveram algum tipo de evento de doença, de diarreia, que deixou essas crianças numa situação vulnerável de saúde? Ou essas crianças conseguiram, de fato, ter ali uma dieta mínima, ter uma quantidade de proteína consumida, ter uma saúde minimamente equilibrada para conseguir, de fato, desenvolver o seu cérebro e, futuramente, desenvolver a sua cognição? Então, quando a gente fala de educação, a gente não tem como tirar da questão a infraestrutura urbana e saneamento básico. Isso é algo que a gente ainda... Eu vi uma notícia recentemente que me deixou extremamente... desanimado com o Brasil, desiludido de certo modo. A Índia superou o Brasil. Sim, eu vi também. Você viu? Em quantidade de saneamento básico. Cara, como assim, cara? Já vi aquelas cenas da Índia, né? Cara, a Índia sempre foi uma referência do que não fazer no tema do saneamento básico. Até a Índia já... Até a Índia superou o Brasil. Aí eu te pergunto, o que nós estamos fazendo como nação? Acabou agora 24, 25, e a gente teve 4 trilhões arrecadados. E a gente ainda não tem saneamento básico para que seja 70% da nossa população. O que nós estamos fazendo como nação? O que o governo... A gente não tem como falar. Não adianta você fazer programas de transferência de renda se a população não tem saneamento, não tem saúde, né? Não tem... acho que cai um pouquinho, de novo, naquela questão do federalismo, né? Então, assim, tem o programa de transferência de renda, tem 100 mil moradores de rua aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem os restaurantes Bom Prato, você já ouviu falar? R$1 a refeição. R$1 a refeição. Tem um monte de restaurante Bom Prato e tem um monte de gente passando fome. São coisas que eu não entendo. Mas eu sei qual é a causa. A causa são políticas públicas que não estão dando resultado. Então, eu acho que indo na questão do federalismo também,
Eu acho que esses programas de transferência de renda, eles deveriam ficar mais ao cargo dos municípios. Então, em vez do governo federal fazer um cadastro, pagar todo mundo, não. O governo federal manda o dinheiro para os municípios e aí cada município vai decidir se as pessoas precisam de um aluguel social, se a pessoa precisa de comida, se a pessoa precisa de saúde, porque as realidades são diferentes nos municípios. Então não adianta você ter um programa que paga aí R$1.000, R$2.000. De repente, para quem está lá no Nordeste, está ótimo, naquela condição que você falou, que a pessoa não tem alternativa. Mas para quem está aqui na cidade de São Paulo, as necessidades são outras. E o dinheiro não está chegando. Aqui, quem está em São Paulo, as necessidades são outras, diferentes do que o governo federal pensa. E ainda que viesse dinheiro, né, mas por hora o dinheiro não está chegando, porque você vê pessoas famintas, você vê pessoas nas ruas. Então, o federalismo conversa muito com essa questão de transferência de renda também. Né? Até porque, assim, o custo de vida muda dramaticamente de cidade para cidade. O custo de vida em São Paulo, ele está em linha com as metrópoles mundiais. R$1.000 e tantos, igual para quem mora em São Paulo e para quem mora no interior, lá no Nordeste. Exato. Diferente. Então, esse olhar que olha a realidade concreta de cada região, ela só é possível quando você tem uma descentralização do poder, do orçamento, das leis, enfim. Se você continua tendo uma política que Brasília adota, assina lá o presidente, validando alguma lei para todo o território nacional, você não consegue ter essa leitura das nuances de cada região. Então, de fato, isso conversa com tudo. E uma última ideia que eu queria colocar aqui é empreendedorismo. Eu acho que conecta com programas de transferência de renda também. Eu tive a oportunidade de lidar de forma voluntária com muitos microempreendedores. Você sabe quais são as principais dificuldades do microempreendedor hoje? Tem uma ideia, mas... O microempreendedores aqui da cidade de São Paulo, ele tem dificuldade de crédito. Crédito para duas coisas, para capital de giro e para expandir o seu negócio. O microempreendedor muitas vezes são empresas familiares, e ele tem essas duas dificuldades. Você sabe qual que é o tamanho da dificuldade em reais que a maioria dos microempreendedores que eu conversei e até prestei assessoria para alguns deles tem? Faz ideia? Não faço ideia. Olha, você resolveria o problema de muita gente com 5 a 10 mil reais. Estou inclusive lendo um livro que um amigo meu me indicou que chama Um Mundo Sem Pobreza, que fala muito... Então, assim, existe um outro viés aí nos programas de transferência de renda. Enquanto existe o Bolsa Família, para quem não está trabalhando, para quem está desocupado, não existe nada para o microempreendedor. Você já imaginou se o governo federal... Não estou falando em empréstimo, não. Estou falando, microempreendedor, tá aqui, vou te dar 5 mil reais, porque esse é o tamanho do seu problema hoje. Por ano. Ou em 2 vezes. Vou te dar 10 mil reais em 5 parcelas. Você já imaginou como que nós tiraríamos uma série de microempreendedores da crise que eles enfrentam? Porque esse microempreendedor não consegue ir no banco pegar dinheiro, ele não tem apoio nenhum, de nenhum governo. Então, isso que nós temos que começar a pensar também. Não é só Bolsa Família, transferência de renda para quem está desempregado. Um programa de incentivo aos microempreendedores, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que ia tirar muita gente das más condições em que ela se encontra. Fantástica essa ideia. Eu acho que tem total reverberação aí com os problemas que a gente tem no Brasil, e especialmente em São Paulo. E aí tem um raciocínio que eu acho que é muito importante a gente ter em mente. Quando a gente pega um país desenvolvido, um país que tem uma economia mais forte que a nossa, que tem menores índices de pobreza, que tem menores índices de violência e tudo mais que a gente sabe, que forma uma nação forte, a gente vê a mentalidade das pessoas que estão lá. A mentalidade dessas pessoas não é de dividir o que é do outro, de tomar o que é do outro e dividir. É de como eu me torno mais próspero, como que eu enriqueço mais facilmente, como que eu me desenvolvo melhor, como que eu me torno mais produtivo. Isso que você está falando vai nessa linha. O microempreendedor, ele é muito incentivado em países desenvolvidos, porque quem governa esses países sabe que a riqueza é gerada por esses caras. Exatamente. E que é isso que desenvolve uma nação.
Então, você distribui renda é uma necessidade urgente. Os empregos estão nesses estabelecimentos. Com certeza. Se você não cria um território favorável, propício para esse empreendedor prosperar, a nação como um todo vai ter dificuldades. Porque no plano do município, por exemplo, os microempreendedores são os que fazem as coisas acontecerem. Não são as grandes empresas. As grandes empresas representam até que pouco, né, de um PIB, né, de geração de riqueza de um país. Então, o microempreendedor precisa ter essa facilidade de acesso ao crédito, de acesso também a programas de incentivo, para que ele consiga se emancipar até do governo, porque se esse cara fale, o que acontece? Muitas vezes ele vai pegar um auxílio. Crédito, eu tô falando... Não, de auxílio, de fato. Igual apoio, né? Com Bolsa Família, né? Tá doando dinheiro pra apostar em bets e comprar bebida. Por que não doa dinheiro pro cara que está empreendendo? Pra atividade produtiva, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Muito bom. Renato Milani. Eu mesmo. Eu acho que estamos chegando ao fim. Foi muito boa a conversa aqui hoje. Eu acho que primeira de muitas que nós teremos. Temas importantes, eu acho que temas relevantes nós conseguimos debater aqui. Só tenho a agradecer aí as suas contribuições. O que você tem para deixar de mensagem aqui ao final? Bom, gostei muito do papo também, eu achei fundamental essa conversa. A gente precisa ter mais conversas como essa acontecendo, especialmente no ano eleitoral no Brasil, que é um ano onde os próximos 4 a 8 anos, contando de senador, serão tomados, né, as decisões. Então a gente precisa desse tipo de conversa. E a mensagem que eu deixaria é basicamente que a gente precisa tirar poder de político e dinheiro. A gente precisa tirar poder e dinheiro de político. Por que eu falo isso? Você que é de esquerda, numa eleição como essa, não fica com medo de ganhar um Bolsonaro? E você que é de direita, não fica com medo de uma eleição como essa desse ano ganhar um Lula? Quando a gente esvazia um pouco de poder esses caras e distribui para os governos, a gente fica até mais tranquilo. Pô, beleza, se esse cara ganhar, o estrago que ele pode causar é limitado. É pequeno. É limitado. É isso aí. Menos dinheiro e menos poder em Brasília. Exato. É isso. A gente precisa de mais poder e dinheiro perto das pessoas. Basicamente é isso que vai resolver todos os problemas que nós debatemos aqui hoje. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço.